Olá, meus queridos, saudação de paz, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos aqui para mais um vídeo, né? E desta feita nós estaremos falando aí sobre os desafios, né? Que um jovem pregador ele tem. Então eu vou nesse vídeo de hoje, nessa live, estar conversando com vocês a respeito de alguns desafios que eu enfrentei ao decorrer da minha chamada, né? De ministério nós temos 7 anos, né? Temos 7 anos de ministério, mas de chamada eu comecei a pregar desde os meus 17 anos. Então era um jovem, né? Na fase aí da adolescência, então existiu aí vários desafios. Então o meu objetivo, né? A minha proposta para essa live desta noite é estar aí dando algumas orientações aos jovens pregadores, né? Aqueles que sentem aí o desejo, né, de pregar a palavra de Deus e que às vezes se acham incapazes, né? Por algumas questões, por algumas oportunidades que não tem. Então hoje eu quero trazer aqui para vocês algumas experiências que nós tivemos ao decorrer, né, da nossa trajetória. Como já falei, a gente prega desde os 17 anos, né? Hoje nós estamos com 30 anos, né? No mês de junho, no dia 29, nós fazemos 31 anos, né? Então prego desde os 17. Eu falo prego, né? Questão assim de começar a viajar, de começar a ser convidado para pregar. Mas dar uma palavra, sempre desde muito cedo, a gente na igreja, ao ter as oportunidades, a gente sempre dava uma palavra, né? Mas pregar mesmo, eu comecei a pregar, né, com os meus 17 anos. Então eu quero trazer uma proposta aqui, né, aos meus amigos e jovens pregadores, você que sonha também em ser pregador da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você alguns, né, desafios que a gente enfrenta, né, no decorrer do ministério, no decorrer do chamado, no decorrer da pregação da palavra. Então, ainda temos aí 10 minutinhos para estar aqui interagindo com vocês, até começarmos aqui passar para vocês a, as nossas algumas experiências, melhor falando, e desafios, né? E alguns desafios que nós enfrentamos ao decorrer da ministração da palavra de Deus. Então já quero convidar você que já está entrando aí conosco, tá bom? Será bem rápido essa live de hoje, mas eu queria convidar você que está entrando aí para estar já compartilhando, né? E também você que não é inscrito aí no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo aí. Não esqueça, querido, não esqueça de deixar o seu like aí, tá bom, nos nossos vídeos. Isso é muito importante também para o desenvolvimento do nosso canal, que temos como objetivo abençoar a sua vida, né, com conhecimentos genuínos da palavra de Deus, tá bom? Então, fica ligadinho conosco aí e nós vamos aqui trazer ao coração de vocês algumas experiências e desafios que nós passamos, né? Lembrando, nasci dentro do berço evangélico, tá bom? Só que ao decorrer dos tempos, na minha adolescência, eu me afastei dos caminhos do Senhor e passei aí uns 3 anos fora, né, da presença de Deus. E dentro desses 3 anos que passei fora, né, comecei a me envolver com coisas que não deveria me envolver, mas existia uma promessa, né? Existia uma chamada de Deus na minha vida que ainda fora feita, né? Para minha mãe eu tinha 5 anos de idade, né? O pregador estava pregando, eu estava na frente do púlpito da igreja. Eu sempre era muito atencioso nas pregações,
E o pregador olhando, né, para aquela criança que estava lá na frente, que esta criança era eu, e perguntou quem é a mãe dessa criança, né? E minha mãe levantou a mão, se identificou e disse: é minha. Aí o pregador olhou para minha mãe e disse: guarda essa palavra que eu vou falar para a senhora, que quando ele tiver maior, a senhora vai contar para ele. E eu tinha 5 anos nessa época, né? E o pregador disse para minha mãe: Deus vai levantar essa criança no ministério da palavra. Essa criança vai pregar a palavra de Deus, vai andar levando a palavra de Deus, e muitas vidas serão alcançadas por intermédio das ministrações que Deus vai entregar a ele. Então, mãe segurou essa profecia, mãe segurou essa mensagem que o pregador entregou para ela. Só que a gente sabe, né, a adolescência é uma época muito complicada, é por isso que a gente não deve criticar os adolescentes quando começam a ter um vacilo, uma coisa e outra, ou se afasta da igreja, ou às vezes avança o sinal. Os pessoal evangélico, né, principalmente os cristãos, sabem o que eu quero dizer, não avançar o sinal. E às vezes as pessoas criticam, né, criticam as pessoas jovens, né, adolescentes, mas eu quero pedir para você que não critique, porque é um desafio muito grande, né, para os adolescentes, né? É uma fase da qual você vai se descobrindo muitas coisas, e dentro dessa adolescência minha, eu, por influência dos amigos, né, jogo de bola, começou aí, né? Vamos jogar uma pelada, vamos jogar, e eu ia, claro, lembrando que, quero deixar claro aqui para vocês, né? Não é pecado jogar bola, tá? Jogar bola é um esporte, mas o problema das minhas participações no jogo de futebol era que eu era influenciado pelos amigos. E depois que saía dali, a gente ia para uma sinuca, jogar uma sinuca. Aí ali a gente comprava uma Coca-Cola, mas às vezes tomava alguma coisa por fora. E nisso aí eu fui deixando ser levado pelas amizades e acabei aí me afastando da igreja, né? E eu me afastei da igreja umas 5 vezes, né? Por que eu digo 5 vezes? Porque era assim, eu voltava agora, mas quando tocava uma festa, eu era muito viciado em festas, né? Quando tocava qualquer barulhinho lá na rua que eu via, tocar eu já corria para lá, porque eu era escravo, né? Eu gostava muito do forró, eu gostava muito de estar em bandas de forró, Mastruz com Leite, uma vez a gente foi lá para Cupira, para Raça Negra, e várias bandas, né? Capim com Mel, entre outras bandas aí, que a gente sempre participava. Eu era viciado em participar de forró. Então isso aí foi que me prendeu muito, né? Então cada vez que eu voltava para a igreja, mas quando chegava tempo de festa, eu caía fora da igreja, eu ia curtir, eu ia beber, eu ia farrar, eu ia dançar a noite toda. Saía de 6 horas da noite de casa e só chegava em casa, era umas 6, 7 horas da manhã. Então isso também, né, me fez muito ficar preso nesse mundo aí durante 3 anos, né? Passamos 3 anos aí preso na prática do pecado, na prática desse mundo aí. Só que é aquela questão, sempre existiu o desejo no meu coração, né? Quando eu passava de frente da igreja evangélica, eu parava lá de frente, né? E ficava olhando, né, a pregação, ficava olhando os grupos de jovens pregando, e nisso aí eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui fora da igreja, né? Só que eu não conseguia, eu não tinha força, eu não tinha força de sair lá da frente, do lado de fora, e entrar para dentro da igreja. E às vezes o porteiro, algum jovem mesmo que já me conhecia, né, na igreja, eles pediam, vem rapaz, senta aqui, vem ouvir a palavra, só que eu não tinha força. Só que algumas vezes eu conseguia entrar, então quando eu entrava eu ficava lá sentado e terminava a pregação, e o pastor às vezes fazia o convite, tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? E eu sentia o desejo, mas eu ficava sentindo aquela prisão, eu não tinha força de me levantar do banco da cadeira, né, para ir lá na frente e receber uma oração confessando a Cristo como Salvador da minha vida. Então isso aí, né, gerou na minha vida momentos muito difíceis, né, muito difícil mesmo, e a cobrança era muito grande. Às vezes eu estava jogando bola e aí dizia, meu Deus, eu não era para mim estar aqui.
era para eu estar fazendo a tua obra. Às vezes eu estava numa festa dançando e depois eu olhava e ficava imaginando, Jesus, se o Senhor voltasse agora, né? Para onde que eu iria? Então, eu tinha aquele temor dentro de mim porque eu nasci dentro do berço evangélico. Então, eu conhecia muito bem, né, a palavra de Deus. Então, isso fazia com que a minha consciência, o Espírito de Deus sempre na minha consciência me convidando, me alertando, né, para que eu voltasse, né, para a sua presença. Então, a minha conversão foi uma coisa muito interessante, né, melhor falando, o meu retorno, né. Eu tinha saído de uma festa, né, era de manhã, estava ainda na calçada de casa sentado, e uma irmã por nome chamada Maria Teles, que inclusive ela está bem velhinha hoje, né? Amanhã eu estou indo lá para Belém. A maioria das vezes que eu vou em Belém, melhor falando, eu vou lá, vejo ela, né? Tá bem velhinha. E ela foi uma pessoa que nunca desistiu. Nunca desistiu. Ela sempre acreditava que Deus tinha um chamado muito grande comigo. Algumas pessoas, né? Não todos, mas algumas pessoas da minha família desacreditaram de mim. Não acreditavam. Eu me lembro como hoje, que até teve um parente meu, não vou citar o nome, mas quando eu vim do estado de São Paulo de volta para Pernambuco, esse parente meu, né, na maior, na nossa linguagem, na maior cara de pau, olhou para mim assim, olhou para a mãe e disse, isso aí, pô, isso aí tem jeito não, isso aí vai se acabar como um traficante nas drogas. E eu olhei para ele assim, né, baixei a cabeça e lembrando, vou falar para os irmãos uma coisa muito séria aqui, que os irmãos já conhecem um pouco do meu testemunho, né? Eu nunca usei droga, tá, gente? Quero deixar claro que nunca fui usuário de droga. Não, nunca usei droga. E esse parente meu, né? Porque eu vim naquela gira de São Paulo, naquela malandragem, não sei o que, mano, brode, não sei o que, aquela linguagem de lá. E ele olhou pra minha mãe e disse que isso aí vai se acabar, né? Como um mau bandido nas drogas. Aí minha mãe olhou para aquela fala dele e disse, não, Deus falou para mim que Jair ia ser pregador do evangelho. E eu continuei, né, na prática do mundo aí, mas voltando ao assunto que estava falando agora, e eu saí de uma festa, quando foi 6 horas da manhã eu estava sentado na calçada, aí entrei para dentro, tomei um banho, comi alguma coisa, e naquele dia Deus me segurou em casa, né, veio o convite dos amigos, vamos jogar uma pelada, vamos jogar uma bola, e eu não fui. Eu continuei em casa, né? Aí deu 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas da noite e eu sentado lá na calçada. Quando foi umas 6:30 da noite, a irmã Maria Teles ia passando de frente de casa. Aí olhou para mim e disse, Jailson, vamos para o culto ali em cima que vai ter em frente à casa da irmã Zélia? Aí eu falei, vou não, irmã Teles, vou não. Olha a situação que eu tô, né? Tava com uma modazinha no cabelo, umas correntes no pescoço, cheio de anel, bermuda, sem blusa, né, sem chinelo. Aí eu falei, vou nada da situação que eu tô. Aí ela disse, não, não importa, venha do jeito que você tá. Aí eu falei, não, Matéria, não vou não. Aí quando ela saiu, quem conhece a rua que a minha mãe mora, né, a rua Professora Eunice Tenório, ali em Belém, quando ela chegou em frente à casa de Bertino, que é a segunda casa descendo da minha mãe. Aí eu falei, Manteles, espera aí, eu vou com a senhora. Aí corri lá dentro, coloquei uma blusa, calcei o chinelo e fui devagarzinho com ela. Aí estava tendo culto, eu fiquei encostado no posto, né, um pouco de longe, distante. E o pregador começou a cantar, né, os hinos da harpa, era um senhor de idade. Eu queria muito me recordar quem era ele, mas eu não lembro. Provavelmente, né, Jesus já guardou ele, que ele já era velho na época, né, já era bem velhinho. E ele começou a cantar uns hinos da harpa, né. E quando ele estava cantando, eu olhando ali, aquela juventude ali do lado de fora, aquele grupo de jovens, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era para eu estar junto daquele jovem, era para eu estar junto daquele jovem ali, te servindo, adorando o Senhor. Meu Deus, me liberte dessa vida, me tire dessa vida. Eu não quero permanecer nessa prática do mundo, porque eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. As coisas que o mundo oferece não é ruim, tá, gente? Não é ruim, as coisas que o mundo oferece não é ruim. É bom para a carne, né? A gente tem o prazer, o desejo, né? Só alimenta a nossa carne, mas o nosso espírito sufoca. E todas as vezes que eu saía de um show, de uma festa, quando era no outro dia, estava aquela tristeza no meu coração. E eu descobri que faltava alguma coisa. E o que faltava era Jesus na minha vida. Porque o apóstolo Paulo disse que nós somos templo
e morada do Espírito Santo. Então, quando a gente se ausenta, né, da presença de Deus, o Espírito de Deus também se ausenta de nós. Então, nós ficamos totalmente desprotegidos. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. Então, aquele vazio dentro de nós é preenchido pela presença de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? O irmão começou a cantar aquele hino e eu quero cantar esse hino agora para vocês, aqui, tá bom? Em gratidão a Deus, né? Por tudo que Deus também tem feito em minha vida. Mas o hino que ele começou a cantar, daqui a pouco eu vou falar aí sobre alguns desafios, né? Que eu enfrentei quando comecei a pregar, mas eu preciso contar isso aqui para vocês, porque isso é o início de tudo, né? E ele começou cantando os hinos da harpa e de repente ele vai cantar o 445. E nesse percurso aí, né, eu estava, 545, perdão, 545. E nesse percurso eu estava encostado no poste, olhando ele cantar, e ele começou a cantar esse hino aqui, ó. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E eu comecei a analisar a letra desse hino. Aí chegou no coro, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E eu comecei a sentir uma paz dentro do meu coração, aquele alívio. Aí ele começou a cantar a última estrofe do hino, né? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. E eu comecei a refletir ali, encostado no porte. Meu Deus, se eu morresse agora, meu Deus, como seria da minha vida? Aí ele voltou para o coro do hino e começou. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. E eu comecei a meditar naquele hino ali, e ele começou a pregar a palavra de Deus. Eu não me lembro o texto que ele começou a pregar, e eu comecei a chorar ali, e dizendo, meu Deus, me dê força, eu preciso voltar para a tua presença, eu preciso te servir. Mas eu não tinha força. E de repente, me lembro como hoje, depois que ele terminou de ministrar a palavra de Deus, ele começou a fazer o convite. E ele perguntava, tem alguém que quer tomar hoje a sua decisão para Jesus, aceitando ele como Salvador da sua vida? E naquele momento ali eu tinha muito desejo, eu tinha vontade, mas tinha algo que me prendia. E eu comecei a falar, Senhor, me dê força, eu preciso, Senhor. Eu preciso me decidir para ti, eu preciso voltar para a tua presença. Aí do nada ele começou a cantar novamente o corinho do hino. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então, a partir daquele momento, eu senti como que algumas correntes saíam de perto de mim, de cima de mim, e eu me senti livre. E eu corri lá para frente, me ajoelhei em frente àquela mesinha, era uma mesinha pequenininha de madeira. Eu disse, eu quero aceitar Cristo como Salvador. E eu me lembro que ele olhou para mim assim e disse, jovem, grande é o plano de Deus na sua vida. Deus fez uma promessa para sua mãe, você tinha 5 anos de idade, que Ele iria te levantar como pregador do Evangelho. E o Senhor está mandando eu te dizer que inicia hoje essa promessa na sua vida. E ele orou por mim. Depois que eu me levantei do momento ali, da oração, eu senti aquele alívio. Eu senti aquela, como que aquele peso saiu de cima de mim. E eu cheguei muito feliz. E eu cheguei em casa e disse, mãe, voltei para Jesus. Ai, minha mãe, graças a Deus, se alegrou muito, né, pela minha volta na presença de Deus. E nesse mesmo dia, né, que eu cheguei em casa alegre, feliz, né, disse para minha mãe que voltei para Jesus. No outro dia seguinte, ia ter uma festa na rua. E eu era muito viciado ainda em festas, né? E se eu não me engano, a banda que tocou foi Carta de Baralho, na época. Estava tocando em Belém. E eu lá de casa. Eu tinha me convertido na noite passada, então eu lá de casa. Comecei a escutar aquele som da banda tocando e aquele desejo lá dentro de mim, aquele desejo de ir lá para a festa, dançar, para participar daquele show. E eu olhei para minha mãe e disse, mãe, fecha a porta, não deixa eu sair não, que eu não quero sair, eu não quero sair. E eu comecei a ouvir uma voz, né, a voz do próprio diabo dizendo, vai rapaz, amanhã você volta de novo para a igreja, vai hoje, vai curtir hoje. E eu fiquei perturbado com aquela voz no meu ouvido. E eu disse, mãe, fecha a porta, não me deixe sair. E minha mãe fechou a porta. E eu fiquei naquela agonia, eu me lembro como hoje, me deitei no corredor de casa. E comecei a clamar a Deus lá, de Senhor, tira essa voz da minha mente, tira essa voz do meu ouvido. Eu não quero participar mais desse mundo, eu não quero voltar mais para esse mundo. E aquela perturbação, e de repente eu disse, Senhor, ou Senhor, tira essa perturbação da minha mente, de voltar para esse mundo, para participar daquela festa que está tocando lá fora. Ou o Senhor tira agora, ou eu vou voltar para aquela festa, vou voltar para esse mundo e nunca mais eu volto para a igreja, nunca mais eu volto para a tua presença. Queridos, imediatamente. Você sabe quando você vai fazer, principalmente eu que já fiz endoscopia, que eu não consigo fazer a endoscopia acordado, eu tenho que me apagar para fazer endoscopia. E que aplica na sua veia aquele medicamento e você apaga. Foi isso que Deus fez comigo naquela noite. Quando eu disse, Senhor, ou o Senhor tira de perto de mim essa perturbação, essa voz do meu ouvido, da minha mente, ou eu vou voltar para esse mundo e nunca mais eu volto para a igreja. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Imediatamente, eu adormeci no corredor de casa. Dormi. Queridos, quando amanheceu o dia que eu me acordei, eu era uma nova pessoa. E naquele mesmo dia também tinha festa lá na rua. Eu escutava o som tocando lá e não sentia mais desejo de voltar para aquela festa. Eu escutava os toques, o forró tocando e não me dava mais vontade de ir para lá. Deus fez uma obra regeneradora na minha vida. E ao decorrer dos tempos, quando eu passava pelos lugares que eu via meus amigos bebendo assim, quando eu sentia o cheiro da cerveja, o cheiro da bebida, me dava ânsia de vômito. Eu ficava agoniado com aquele cheiro. Porque, querido, quando Deus ele liberta o homem, ele liberta por completo. E Deus fez isso na minha vida. Aí a partir daquele momento ali, tinha amigos meus que olhavam para mim e diziam, oxe, vai permanecer na igreja não, Jesus, tu vai voltar para o mundo novamente. E eu quero louvar a Deus, que vai entrar para 16 anos que Jesus me resgatou de volta para a sua presença. E eu quero dizer uma coisa para vocês, é a melhor coisa que o ser humano pode fazer. Então, nessa introdução desta nossa fala, eu quero agora conversar com vocês, né? Porque depois do meu retorno para a presença de Deus, Deus agora começou a tratar comigo a respeito da pregação da palavra. E eu quero, em rápido tempo aqui, falar
sobre os desafios, né, de um jovem pregador, os desafios que eu tive para me tornar o que eu sou hoje, né, no Evangelho, para me tornar o que eu sou hoje, né, pregador do Evangelho. Então houve muitos desafios. O primeiro desafio que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, né, que eu tive, o primeiro desafio foi questão de não ter ninguém para me ensinar. Eu vou esclarecer melhor para vocês. Eu fui liderado por grandes homens de Deus, pastores, homens de Deus, grandes líderes, né, que eram muito bom em doutrinar a igreja, era muito bom em administrar a igreja e era muito bom, né, em liderar a igreja. Mas em ensinamentos era muito difícil, eles não tinham, eu digo isso porque foram pastores que me pastorearam, eles não tinham prática, eles não tinham preparo para o ensinamento, para incentivar você como pregar a palavra, como ser um bom pregador. Eu não tive ninguém que me ajudasse, né, a me dar alguns pontos inicial para mim começar a pregar o evangelho. Então eu tive grandes líderes que administravam bem a igreja, que liderava bem a igreja, e bons doutrinadores que aplicavam as doutrinas, os costumes da igreja para a igreja. Mas ensinadores para ensinar, a orientar você como pregar, como conhecer a palavra melhor, eu não tive esse privilégio. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive, né? O primeiro desafio que eu tive foi esse, de não ter ninguém para me auxiliar em me ensinar melhor a palavra de Deus, né? Como pregar a palavra, como se desenvolver, por onde começar a ler a Bíblia para desenvolver na pregação da palavra. Então eu não tive isso. Se você tem alguém na sua vida que tem te dado orientações, tem te ajudado a se desenvolver no conhecimento da palavra, glorifique a Deus por esta pessoa, porque eu não tive. Eu tive sim grandes líderes como pastores, como líderes de igreja, como doutrinadores de igreja, mas como ensinadores eu não tive, né? Então esse foi o primeiro desafio que eu tive, foi como desenvolver na pregação da palavra, como viver o meu chamado na pregação da palavra se eu não tinha um líder que tinha experiência de me dar o primeiro passo, o início de como me tornar um pregador do evangelho. Então esse foi o primeiro desafio que eu tive, né? E o segundo desafio que eu tive, né? O primeiro desafio foi não ter ninguém para me ensinar como começar. E o segundo desafio que eu enfrentei foi a questão das perseguições. Porque mesmo que eu não tive líderes que me deram os primeiros passos para como começar a pregar a palavra de Deus, foi o próprio Deus que foi me orientando, o próprio Deus que foi me ensinando na leitura em casa, na meditação em casa. Mas o segundo desafio foi quando eu comecei a pregar, né? Começou a gerar agora ciúmes, né? Pessoas que tinham muitos anos na igreja, que mal sabia ler um versículo ou outro, e quando davam uma palavra era sempre a mesma palavra toda semana, começaram a ficar com ciúme, né? Cada vez que eu tinha uma oportunidade, que eu trazia uma palavra diferente, né? Mesmo ainda sem prática, porque eu não tive ensinadores, né, para me orientar como pregar a palavra de Deus, como se desenvolver, mas eu tinha uma palavra boa, uma palavra de edificação para a igreja, né? E com isso a igreja sentia muito desejo de sempre me ouvir. No dia que eu não tinha oportunidade, os irmãos da igreja perguntavam por que o Jailson não teve oportunidade. Então isso aí foi gerando um ciúme, tanto naqueles que tinham muito tempo na igreja, que sempre quando ia ter a oportunidade dava aquela mesma palavra, como também nas lideranças, porque a igreja começava a sentir mais desejo em me ouvir pregar do que muitas das vezes os próprios líderes da igreja, né? Então isso começou a gerar ciúme na liderança. Então esse foi mais um desafio que eu enfrentei, né? Que Deus sabe que o meu intuito nunca foi ser melhor do que ninguém, nunca foi passar por cima de ninguém, até porque eu nunca fiz isso na minha vida. Sempre fui obediente às lideranças da igreja,
Tinha coisas que eu não concordava, claro que é natural, nós temos o nosso direito de concordar e não concordar, mas eu nunca fui de desobedecer, eu nunca fui de bater de frente com minha liderança. Aliás, sempre estive debaixo das orientações e das ordens das nossas lideranças. Mas eu tive esse também desafio, né, da perseguição de muitas pessoas na igreja, porque começaram a ver o desenvolvimento, né, da minha pessoa no ministério, né, na pregação da palavra. O segundo desafio, o terceiro melhor, já estamos no terceiro, né? O terceiro desafio foi o dia que eu fui escalado para pregar a primeira vez. Ah, querido, a primeira vez que eu fui escalado para pregar não foi fácil. Não foi fácil porque eu tinha, como posso dizer, eu tinha como dar uma palavra, né? Uma saudação para a igreja, mas em questão de pregar, ser o pregador da noite, aí foi um desafio muito grande para mim. Mas eu quero dizer para vocês que, né, Deus, ele me honrou. Deus, ele me honrou, ele não me deixou passar vergonha, porque aquele que nos chama, ele é fiel para também, queridos, nos capacitar nas oportunidades. E eu não neguei. Quando o irmão disse, vamos ouvir a palavra da noite pelo irmão Jailson, eu me lembro como hoje, né, eu abri os Salmos de número, Salmo de número, deixa eu me lembrar, foi o Salmo de número 37, se não me foge a memória, foi o Salmo de número 37. Deixa eu só confirmar aqui, se for o Salmo de número 37, que eu falei naquela noite. Foi isso mesmo, Salmo de número 37. Foi a minha primeira pregação e foi um desafio muito grande para mim. E eu li o Salmo 37, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, foi um desafio muito grande para mim, a primeira oportunidade que eu tive para pregar. Eu não tinha ainda uma palavra prolongada, não tinha ainda um tempo, né, para tomar. Aliás, era sempre aquela oportunidade, porque infelizmente, até o decorrer dos tempos, né, o ministério da qual fazia parte, eles não investiam na pregação na minha vida, né, não investia. Teve um certo momento que até um pastor, né, teve a visão, né, de começar a tentar investir na minha vida em um curso teológico, mas só foi um arranco, depois me deixou de lado. E resumindo a história, e questão do desenvolvimento na pregação da palavra, as oportunidades que eu tinha sempre eram essas. Vamos ouvir uma saudação pelo irmão Jailson. Então, saudação era 5 minutos. Quando não, vamos ouvir uma palavra pelo irmão Jailson, que era 10 minutos. Então, eu nunca tinha como, no ministério da qual fazia parte anteriormente, se desenvolver na pregação da palavra, porque as oportunidades que eu tinha eram muito limitadas, né? Então, mas mesmo assim, eu comecei a orar, comecei a buscar a presença de Deus, me encher do Espírito Santo. Aí busquei o batismo com o Espírito Santo, da qual o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Aí recebi aquele revestimento de poder e comecei a pregar tanto na rua. Eu tinha muito desejo de pregar na rua, no meio da feira, em tempo de feira, colocava a caixinha de som e ia pregar. Então eu sempre fui dessa forma. Então foi um desafio muito grande para mim, a minha primeira pregação. O segundo, a terceira, é melhor falando, né? Nós estávamos no terceiro, então o quarto ponto, né? O quarto desafio, melhor falando, que eu tive foi a primeira oportunidade que eu tive para dirigir o culto. A primeira oportunidade foi um desafio muito grande. Eu me lembro que um culto anterior, eu estava vendo o irmão dirigindo o culto, estava com uma folhinha na mão e começava a escrever. Primeiro oração, depois leitura da palavra, né? Ora pela leitura, depois começa a dar as oportunidades. Então eu notei no papelzinho para que quando eu fosse dirigir o culto no dia anterior, que era a minha primeira oportunidade
como dirigente do culto, eu não passasse em branco, né? Eu não ficasse perdido. Então, eu sempre fui um jovem muito dedicado, muito atento no culto, para o desenvolvimento do culto. Eu nunca fui desse jovem de querer aparecer. Mas, infelizmente, é como José, né? Sempre quando tem um que se destaca na casa, os demais vão ficar com inveja, né? Na verdade, isso é natural acontecer. Aquele que vai se destacando na casa, tem gente que vai começar a ficar com inveja de você. Então, foi um desafio muito grande para mim, né? E também um desafio que esse desafio para mim foi um dos desafios que eu acredito que machucou muito, quase que eu desistia da igreja na época, né? Foi quando, diante de uma perseguição que eu passei, né, de uma calúnia que levantaram de mim, né, a liderança da época, né, me ausentou, né, de auxiliar da igreja. Na época eu era auxiliar local da igreja, e das atividades eu passei muito tempo, né, sem ter uma oportunidade. E você já imaginou você iniciando na pregação, desejo de pregar, sempre chegava no culto com aquele desejo de pregar, com aquele desejo de fazer a vontade de Deus, não era para aparecer, mas era para pregar. Sempre tinha uma palavra de Deus para a igreja, mas diante de uma calúnia, né, de uma deformação que eu passei um bom tempo sem ter a oportunidade naquela igreja da qual fiz parte no início de tudo, né, no início do momento que retornei para a igreja, para a presença de Deus. Então não foi fácil. Eu passei muito tempo sentadinho lá atrás e foi um desafio muito grande para mim em permanecer ali, em permanecer firme. Mas enquanto eu orava, Deus falava comigo: vai chegar um momento na sua vida que muitos vão querer te ouvir, mas eu vou te tirar daqui, vou te levar para outro lugar para cumprir promessas na tua vida. E assim Deus fez. Quando passou aquele período ali, daquela calúnia, né? E tudo foi esclarecido que não foi verdade, aquela calúnia. Então eu voltei para a atividade na igreja. E depois que eu voltei para a atividade, comecei a dirigir culto, ter oportunidade para pregar, e Jesus batizava com o Espírito Santo, aquela coisa toda. A igreja se alegrou muito depois que eu retornei na pregação da palavra na igreja, voltei a pregar nos púlpitos da igreja, aquela alegria. Então o povo começou a sentir desejo sempre de me ouvir, de ouvir a palavra de Deus por intermédio da minha vida. Aí nesse período aí, Deus começou a tratar comigo que o meu tempo ali já estava cumprido e que eu precisaria sair dali para o lugar da qual Ele iria me mostrar para cumprir promessas na minha vida. E hoje, né, nós vivemos no lugar da promessa, nós vivemos promessas de Deus em nossas vidas. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida, que Deus tem feito no meu ministério. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho um ministério reconhecido e respeitado, tanto pelos ministérios, como também reconhecido em muitos lugares. Deus tem me levado, né, para púlpitos desejados, né, por milhares de pregadores, e Deus tem me levado para aqueles púlpitos para estar pregando a palavra. Já viajamos a alguns estados, então Deus tem sido fiel, e para tudo isso é para a glória do nome do Senhor. Mas para isso eu tive que ser sensível à voz do Espírito Santo e entender o chamado de Deus na minha vida. Porque quando você é preso em chamado de homem, você nunca vai viver o chamado de Deus na sua vida. Mas quando você se desprende do chamado do homem e se apega ao chamado de Deus na sua vida, você vai viver na íntegra, né, o chamado de Deus na sua vida. Então foi um desafio muito grande, né? E foram muitas experiências. E eu quero concluir agora aqui para vocês, né, com o quarto, se não me foge, né, se não me foge a memória, é o quarto já desafio que eu passei. E que esse foi muito difícil, né? Foi difícil porque eu, recém-casado, trabalhava na empresa da Sanremo, né? Que é uma empresa de coletivo de ônibus, trabalhava como cobrador. E Deus começou a falar comigo lá nos dormitórios, né? E eu me acordava ouvindo o Senhor falando para mim: almas, 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 né? Muitas almas perecendo, tinha sonhos, né? Pregando nos altares e as almas se convertendo. E eu ficando ali preso dentro daquela empresa. Eu falei: Senhor, mas como é que vai ser? E Deus começou a falar comigo. Eu chorava muito nos dormitórios, porque eu tinha desejo de pregar a palavra, de alcançar as vidas, de buscar as vidas. E com isso eu comecei a sofrer muito. Até que Deus falou comigo, né? E eu larguei tudo, larguei o trabalho, né? Para viver do chamado de Deus na minha vida. E na época, né? Eu não tinha, na época,
eu ainda não tinha um conhecimento ainda, né, com os pastores, né, como pregador do Evangelho. E foi um desafio muito grande largar o trabalho para viver da obra de Deus, né? Mas Deus foi abrindo as portas, a agenda foi aparecendo e eu comecei a pregar, Deus foi nos abençoando e hoje estamos aqui, né, para a glória de Deus, vivendo o chamado de Deus na nossa vida. Mas foi um desafio muito grande, porque às vezes, né, a gente sabe que tem muitas pessoas que poderiam estar sim trabalhando num trabalho secular, mas decidiram, né, largar o trabalho secular para viver somente da obra, né? Mas às vezes essas pessoas não são chamadas para viver da obra. Então quem é chamado verdadeiramente para viver da obra, certo, ele renuncia tudo, mas por desejo dele ele preferia, né, preferia estar dentro de um trabalho secular do que muitas das vezes, né, está sendo pesado à igreja ou está sendo pesado a um ministério, né? E graças a Deus, o meu chamado é um chamado extraordinário. Renunciei tudo, não porque eu quis renunciar, mas por conta do chamado de Deus, porque por desejo meu eu não tinha renunciado o meu trabalho secular, mas eu renunciei para viver o chamado de Deus, porque só sabe o que eu estou falando quem verdadeiramente tem um chamado de Deus, né? É você estar dentro de uma empresa e estar sentindo aquele desejo de estar pregando, de estar ganhando as almas, você sonhando ganhando almas, você sonhando com o clamor das vidas, clamando por salvação, né? Então isso é um chamado de Deus, porque verdadeiramente quem é chamado por Deus, ele não renuncia um trabalho porque ele quer, ele renuncia por causa do chamado, que foi o que eu fiz. Mas Deus tem cuidado de nós, graças a Deus não temos sido nunca, né? Tenho 7 anos de ministério, mas não tenho sido pesado a igreja nenhuma, né? Até porque a gente não tem salário de igreja, a gente eu ainda vivo da área da itinerância, né? E de algumas coisas por fora que eu faço, mas nunca fui pesado a ministério. E Deus tem sido bom, porque quando você verdadeiramente é chamado por Deus, Deus cuida de você. Quando você realmente renuncia o secular para realmente atender a um chamado de Deus, não é uma escolha que você faz, mas é para atender um chamado de Deus, tá certo? Deus cuida de você, Deus não deixa faltar nada, Deus te abençoa. E eu posso dizer isso, Deus tem abençoado a minha vida, a minha casa, tem usado pessoas para nos abençoar e nunca tenho sido pesado a igreja, nunca tenho sido pesado a ministério nenhum. Aliás, Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de nós. Que Deus abençoe, que esses desafios, né, que passamos aqui para vocês, que essas experiências que passei para vocês nessa live de hoje, possa te trazer uma edificação aí e que você possa estar atento ao chamado de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você, nunca largue nada sem você ter a convicção do seu chamado, porque senão você sofre e depois vai estar culpando Deus. Agora quando você tem verdadeiramente o chamado de Deus e Deus manda você largar para você viver do chamado, faça porque Deus vai cuidar de você. Agora não faça com dúvida, não faça porque você, eu queria só viver pregando, não. Não é porque chamado de Deus não é para quem quer, é para quem Deus chama. Porque todo mundo quer, mas muitas das vezes não são chamados, aí sofrem. Então, quem é chamado por Deus, larga e Deus cuida. Entendeu? Larga o secular, larga tudo, renuncia tudo e Deus cuida de você. Esse é o sentido do chamado. É Deus cuidar de você e você fazer a obra de Deus com intensidade. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Quero convidar você nesse momento para estar compartilhando aí. Você que não é inscrito, se inscreve, tá bom? Deixa o teu like aí, antes de você sair, deixa o teu like, tá bom? E nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos por esse momento. Senhor, muito obrigado pelas experiências da qual já tenho vivido em minha vida e também de estar passando agora para os teus filhos, Senhor, para que eles entendam que o chamado de ti, Senhor, não é um chamado de homem. O chamado do homem falha, o chamado do homem decepciona, mas o teu chamado não. O chamado de Deus não decepciona, o teu chamado é um chamado divino. Pai, no nome de Jesus, entre em cada lar nessa noite, abençoe cada família. Senhor, proteja cada um. Tu sabe a necessidade de todos. Visite na área sentimental, na área material. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal do YouTube. Todos os dias, às 23 horas, estaremos aqui ao vivo com vocês, tá bom? Deus abençoe. Forte abraço a todos.